Pessoal, antes de eu dar continuidade a esse vídeo, bom gente, vou logo avisando pra vocês que esse vídeo é um vídeo gravado há muito tempo. Então pessoal, se vocês perceberam uma mudança de qualidade ou de edição, até mesmo na minha voz, é por causa desse tempo, né? Porque ele foi gravado ano passado, em maio. Um adendo pessoal, futuramente eu vou estar postando um vídeo mais atualizado do Ankylosaurus, tá gente? Porque esse vídeo que eu vou postar agora é muito antigo. Eu só tô postando por postar mesmo, tá? Para não faltar vídeo no canal. Mas logo para avisar que futuramente sim vai sair outro vídeo mais atualizado do Ankylosaurus, tá certo? Então enfim, fiquem com o vídeo. Você já ouviu falar do Ankylossauro? Um dos animais mais surpreendentes e monstruosos que já pisou nessa terra. Ankylossauro. Descoberto em 1908 por Brown, o Ankylossauro era o maior de sua família, a Ankylosauridae. Tendo cerca de 9 metros de comprimento e 2 metros de altura, não é à toa que foi ele que deu o nome à sua própria família. O nome Ankylossauro significa lagarto fundido, mas Brown nomeou o animal como Ankylosaurus magniventris, usando palavras do grego ankylos, curvados, e sauro, lagarto. A curva no caso seria a inclinação do corpo do animal, como vimos na reconstrução do esqueleto feita por Brown na época. No entanto, o significado do nome deste dinossauro não é somente e exatamente lagarto curvado, porque Brown escolheu os termos pensando na anquilose, um termo médico que se refere especificamente ao endurecimento produzido pela fusão de muitos ossos no crânio e no corpo, originando então uma tradução mais comum como lagarto fundido ou lagarto endurecido. Obviamente que tal proteção era fornecida pela pele endurecida, como eu falei, cuja superfície era adornada com osteodermas, placas de osso grossas que cresciam na pele ou fundidas a ela, formando então um revestimento duro. Várias osteodermas juntas formavam uma armadura, embora ela não fosse 100% fechada como em tartarugas, pois havia espaços entre as osteodermas, fazendo assim com que esses pontos ficassem menos protegidos. Por isso, justamente nesses pontos de junção, nasciam pequenos calombos ósseos que grudavam as placas, não deixando ponto algum desprotegido na parte superior do corpo. A barriga então já era mais frágil, mas para poder atacá-la, um dinossauro teria de virar o Ankylossauro de cabeça para baixo, o que era impossível, porque o Ankylossauro ele era pesado, forte e provavelmente não ficaria quieto enquanto o predador tentava virá-lo. A couraça desse grande animal possuía osteodermas, calombos e espinhos, que eram recobertos de queratina dura, a mesma substância de que são feitas nossas unhas e cabelos. Tais calombos e placas podiam ser achatados ou altos, pequenos ou grandes, e ainda arredondados ou pontiagudos. Mas e a clava desse animal? Era potente, né? Mas como ela de fato funcionava? Uma característica que esse dinossauro possuiu e que hoje nos impressiona é sua clava óssea, localizada na ponta da sua cauda, formada por enormes osteodermas que eram fundidas umas nas outras. A bola de osso maciço era suportada pela cauda, que na ponta tinha as 7 últimas vértebras fundidas umas nas outras, e também na própria clava, para que o peso e tensão do uso da arma pudesse ser suportada. Assim o animal literalmente andava com um martelo ósseo na cauda, golpeando o inimigo com uma força extrema. As vértebras da cauda tinham tendões parcialmente ossificados, o que dava mais resistência para aguentar a clava durante o balanço e para aplicar um golpe, que tinha um resultado bem potente, podendo até quebrar ossos ou afetar órgãos internos do inimigo, o que pode ser comprovado com os restos fósseis dos tendões encontrados.
Ou seja, esse herbívoro tinha uma impressionante e eficiente arma de defesa. Estudos relatam que um ataque do anquilossauro poderia chegar a 2 toneladas de força, o que é uma força monstruosa para um animal. O anquilossauro poderia ser um escavador? Será mesmo? Alguns de vocês vão perguntar o porquê eu estou citando isso. Mas bom, gente, algumas pessoas têm dúvida de se o anquilossauro era sim ou não um escavador de fato. E algumas pessoas também debatem sobre isso em conversas. Dentro do seu crânio havia várias passagens nasais e cavidades de sinos, o que faz com que provavelmente seu focinho desse essa aparência inchada, pois seu interior continha essas passagens. Somado a isso, o fato de que as narinas dele situavam-se na lateral do crânio e não na frente do focinho, bem como voltadas para baixo quando visto de frente. Quando visto de frente, o anquilossauro parece não ter narinas. Houve até quem sugerisse que essa posição das narinas indicasse hábito escavador, não para fazer tocas ou túneis, também para que cavasse em busca de comida, raízes ou até pequenos animais, como tatus e alguns roedores de hoje em dia. O que vocês dizem sobre os dentes do anquilossauro? Será que eles eram potentes? Ele era um animal que mastigava muito ou não? Então, comente aí nos comentários que eu quero saber sua resposta, beleza? Mas enfim, de qualquer jeito eu vou estar lá respondendo nesse vídeo agora, então preste atenção. Bom, o anquilossauro não tinha dentes em baterias, então não podia mastigar tão bem como outros dinossauros herbívoros, como os ceratopsídeos e hadrossaurídeos. Apesar de que alguns ossos do crânio e do corpo eram fundidos para acrescentar força ao animal, além de que possuía um bico largo para cortar as plantas. Esse bico afiado deveria servir para cortar plantas até bem duras, como samambaias. Porém, não acredita-se que ele comia alimentos muito duros. O que se pensa é que podia alimentar-se de frutos e plantas variadas, como que não conseguia selecionar tão bem o que comia por causa do seu focinho largo. O que pegava em cada bocada era engolido após pouca mastigação, e o sistema digestivo se encarregava do resto. E que sistema digestivo esse bicho tinha? Um corpão largo em forma de barril abrigava provavelmente câmaras de fermentação grandes que amoleciam a comida por um bom tempo e que permitiam extrair muitos nutrientes. Afinal de contas, os anquilossauros eram vulneráveis? As pernas e cauda do anquilossauro não eram vulneráveis, apesar de não ter tanta proteção como as costas. As pernas tinham pequenos calombos e placas, e com a cauda não era diferente, pois possuía fileiras de osteodermas em suas laterais e região dorsal. O crânio desse animal era uma verdadeira caixa forte, um cofre onde ficava abrigado o cérebro, protegido pela camada grossa de placas circulares que, junto com 4 grandes chifres pontudos em forma de pirâmide, que se projetavam lateralmente de parte traseira do crânio. Acima dos olhos haviam pequenas cristas que se fundiam com esses chifres, tornando-se um só elemento. Agora, passando dos dados científicos, vamos falar as curiosidades do anquilossauro, que pode ter algumas informações que você vai gostar de saber. Curiosidade 1. Mesmo sendo o maior dinossauro encouraçado, o anquilossauro não tinha a couraça mais espetacular, pois seus calombos e placas eram na maioria lisos e arredondados, não crescendo tanto. Já no Euplocéfalos e no Edmontonia, as placas eram incríveis, alongadas e pontiagudas como espinhos, o que devia meter medo em qualquer predador. Curiosidade 2.
Sua coloração é desconhecida, não sabemos quais as cores desse animal, pois seus fósseis não preservaram pigmentação ou a pele em si. Porém, estudos mais recentes do Nodosaurídeo borealopeuta, descoberto no Canadá, sugerem que este animal seria mais ou menos avermelhado, com contrassombreamento, o que quer dizer que um lado era mais claro, a barriga e as costas mais escuras. Talvez o anquilossauro em si também fosse mais colorido do que imaginamos, embora não podemos saber. Sempre é divertido especular que cores ele poderia ter, né? Curiosidade 3. Animais atuais como cobras têm um artifício de defesa chamado engodo, que consiste em tornar a cauda parecida com a cabeça, para que num ataque o predador cause danos à cauda, que não contém órgãos vitais e deixe a cabeça livre, para que o animal possa viver ou mesmo contra-atacar o predador. Por isso, alguns paleontologistas certa vez propuseram que a clava do anquilossauro tivesse a mesma finalidade. No entanto, a hipótese foi descartada, porque não havia necessidade disso, sendo que o crânio do animal era perfeitamente protegido pela couraça e pelos espinhos, e a forma da cauda indica o mesmo seu uso como um porrete. Curiosidade 4. Por falar em predadores, o anquilossauro viveu há cerca de 68 a 65 milhões de anos atrás, no finalzinho da era Mesozoica, na época conhecida como Maastrichtiana, a última do período Cretáceo. Por isso, esse réptil deve ter convivido com predadores como o Tiranossauro Rex, além de ter visto de perto a extinção. Quinta e última curiosidade. A América do Norte do Cretáceo era bem diferente, porque o oceano havia invadido o continente, formando um mar interior raso e repleto de predadores marinhos de diversos tipos, como o Tylosaurus. Esse mar era longo e dividiu a América do Norte em duas partes, sendo que o anquilossauro viveu na parte que correspondia ao lado do oeste do mar, local que provavelmente era uma planície extensa, onde às vezes ocorriam inundações. Mas foi esse, gente, o vídeo sobre o anquilossauro. Eu quero saber o que você achou sobre o anquilossauro, se você aprendeu algumas coisas e se aprendeu o que aprendeu, ok? Eu quero também saber o que vocês acham dessa armadura, né, mesozoica viva. Enfim, mas eu vou ficando por aqui. Falou, até mais e fui!